Olá! Cada vez mais, uma parte das mulheres vem priorizando a carreira profissional e deixando a maternidade para mais tarde. Segundo o DataSUS, entre 1995 e 2005, houve um crescimento de 49% no número de mulheres que se tornaram mães após os 40 anos, e um aumento de 61,4% no grupo entre 30 e 39 anos. Bom, e para falar sobre isso, sobre os riscos e os benefícios de optar por uma gestação tardia, eu vou conversar agora com a doutora Janaína Ribeiro, que é obstetra e ginecologista. Janaína, seja muito bem-vinda ao Cidadania Mulher. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui para conversar sobre isso com vocês. Bom, a primeira coisa que a gente sempre tem dúvida é a partir de quando essa gestação passa a ser tardia. Muita gente fala 35, algumas falam 39, 40. Qual seria então a idade, a partir desse momento, é uma gestação tardia? A partir dos 35 anos já é considerado uma gestação tardia. Claro que quanto mais próximo dos 40 e após os 40 anos, nós vamos conversar sobre isso, mas os riscos e as complicações aumentam com a idade. Mas a partir dos 35 já é. E o que muda a partir de questões fisiológicas, né, no corpo da mulher? Por que essa gravidez é tardia? Muitas vezes ela traz alguns cuidados maiores. A gente tem dois motivos principais. Um é a qualidade dos óvulos. Lembrando que a gente nasce com os óvulos e eles vão envelhecendo com a gente não produz óvulos, né? Diferente do homem. O homem produz espermatozoide a cada 3 dias, nós nascemos com os óvulos e eles vão envelhecendo. Então esse é um primeiro ponto. O segundo é que mulheres, a partir de 40 anos, têm uma tendência maior a já ter alguma doença adjacente, como hipertensão, diabetes, e isso, associado a uma gestação, traria um pouco mais de risco. Agora, conta pra gente o que você tem percebido, assim, nos últimos anos no seu consultório, né? As mulheres estão realmente indo mais tarde para falar de gravidez, o que elas relatam, e aí que vem a preocupação, né? Muitas vezes elas vêm tarde demais, assim, o que você tem percebido sobre isso? Cada vez mais tarde. As mulheres querem se estabelecer muito bem na carreira profissional, no trabalho, e vai deixando a maternidade para depois. Só que a gente tem que pensar nisso, tem que ter esse cuidado, porque muitas chegam numa idade que já não é mais possível. Então, aquelas pacientes, aquelas mulheres que querem engravidar mais tarde, se chegar aos 35 anos e não tem ainda uma ideia de quando vai querer ter filho, vale a pena pensar em congelar óvulo para ter uma segurança maior de sucesso lá na frente. Agora, o que surge também é a questão do valor, né? Muitas vezes um tratamento de congelamento de óvulos é uma coisa cara, é algo que a mulher muitas vezes ainda não pensou nessa questão e às vezes evita de falar nesse assunto, de ir atrás do médico por causa dessa questão. A questão financeira, muitas vezes, impede essas mulheres de congelarem os óvulos ou não? Hoje em dia não é mais um problema. Não é um tratamento barato, ele não é coberto, né, pelos planos de saúde, então tem que ter um planejamento financeiro em cima disso, mas eu vejo que as mulheres têm pouca informação. A maioria acha que só depois dos 40 anos é que tem que começar a se preocupar com isso, e na verdade não. Fez 35 anos, já tem que começar a pensar em congelar óvulo. A não ser que você fale, não, ano que vem eu vou ter meu bebê, aí tudo bem. Agora, chegou aos 35 e não tem previsão, tem que pensar nisso. Eu vejo no meu consultório, pelo menos, é muito mais falta de informação do que a questão financeira em si. Agora, geralmente, para quem é leigo, quem ainda não tem esse contato com essa questão, existe um número X de óvulos para congelar ou não? Isso vai depender do tratamento e lá do momento, quando ela for colher esses óvulos. Depende de cada paciente, na verdade, a gente faz um estímulo de ovulação, induz a ovulação, então essa mulher vai ovular vários óvulos no mesmo ciclo menstrual, só que cada mulher tem uma resposta, e quanto mais velha, menor a resposta, menor a quantidade de óvulos que a gente tem para poder congelar. E os óvulos ficam mais velhos, né? Então a qualidade diminui também, né? Diminui também, lembrando que se você congela aos 35, mesmo que você vá usar, né, vá fazer uma fertilização com 40 anos, seu óvulo ficou parado nos 35 anos. Por isso, a importância de chegar nos 35, já tem que pensar nesse assunto. Agora, sim,
além desse cuidado aos 35, a mulher ela tem que ter um cuidado, uma rotina de cuidados até essa idade, até os 40 anos, né? Quais tipos de exames regularmente ela tem que fazer? Que cuidados? Ela tem que tomar algum tipo de vitamina? Ou, né, ter um cuidado preventivo para poder ter essa gravidez com qualidade, além da questão da saúde mesmo em geral, né? Tem. Então, assim, a única coisa que a gente não consegue mudar é a idade do óvulo. Então, em relação à qualidade, a gente não vai conseguir interferir. Agora, aquela mulher que tem um estilo de vida saudável, faz os exames regularmente, está bem suplementada das vitaminas, dos minerais, faz atividade física, tudo isso faz com que ela tenha menos comorbidades. Então, uma mulher que chega ali aos 40 anos, sem diabetes, sem pressão alta, vai ter uma resposta muito melhor na gestação do que aquela que já tem outras doenças associadas. E isso está muito relacionado ao estilo de vida. Agora, a partir dos 35, tem que fazer exames mais periódicos ou exames específicos a partir dessa idade ou não? Tem um exame que nem todo mundo conhece que se chama antimileriano. Esse exame é um exame de sangue que avalia a reserva ovariana daquela mulher. E isso varia muito de uma para outra. Tem mulher com 35 anos que tem uma reserva ovariana boa, outras, às vezes, até antes dos 35, a gente vê que tem uma reserva ovariana baixa, e aí é a hora de conversar com essa mulher em relação a congelar, ou se ela já vai querer uma gestação nesse momento. Esse é o principal exame que muda da rotina para todo mundo, porque os outros exames tem que fazer todos os anos, né? Ultrassom, dosagem de todos os hormônios, passar com o ginecologista anualmente, prevenção de câncer de colo de útero, isso todas vão fazer. Mas avaliar a reserva ovariana é muito importante, pensando nessa questão da gestação mais tardia. Agora, com relação à endometriose, né? A gente ultimamente viu, inclusive, a cantora Anitta falando de um caso de endometriose, e muitas vezes a mulher tenta engravidar e descobre uma endometriose que está, muitas vezes, impedindo com que ela engravide. Conta pra gente um pouquinho sobre essa relação da doença endometriose com a gravidez. O diagnóstico da endometriose geralmente é demorado. Então, às vezes, a própria mulher não se atenta que aquela dor que ela tem no período menstrual ou a dor que ela tem durante a relação sexual pode estar associada a uma doença. A média de tempo diagnóstico de doença é, em média, 9 anos. Então, é um diagnóstico demorado. Muitas vezes, algumas pacientes só se atentam a isso quando vai tentar engravidar e não consegue. Por quê? A endometriose é uma doença inflamatória, caracterizada por muita dor durante o período menstrual, dor na relação sexual, e algumas vezes isso causa obstrução na trompa. É como se entupisse a trompa, e aí o óvulo não passa. Então, é muito comum que as mulheres descubram isso durante a fase que está tentando engravidar. Agora, quando resolve, faz a cirurgia, geralmente consegue cessar esse problema e a gravidez, dependendo da idade, ela é tranquila? Depende do acometimento, da localização, porque os quadros de endometriose são muito variáveis. Então, quem tem uma endometriose leve, com a cirurgia resolvida, muitas vezes consegue engravidar naturalmente. E algumas pacientes de endometriose têm que ir para a fertilização in vitro. Agora, dependendo da idade também, né? E por que é tão difícil descobrir essa doença? Os exames não detectam facilmente e é preciso fazer um exame complementar para isso? O diagnóstico é feito por exame de imagem, então geralmente ou um ultrassom transvaginal com um preparo intestinal, não é aquele ultrassom transvaginal simples que a gente faz todo ano, ou uma ressonância magnética de pelve também com preparo intestinal, para procurar a lesão de endometriose no intestino. Ao meu ver, o diagnóstico ele é atrasado porque muitas vezes a própria paciente não valoriza aquela dor que ela tem. Ou escutou alguém falar, não, é normal ter cólica, é normal ter dor. Eu acho que um recado que a gente tem que deixar para todas as mulheres é que não é normal ter dor no período menstrual, não é normal ter dor na relação sexual. E a gente, como ginecologista, procurar cada vez mais uma busca ativa desses sintomas nas nossas pacientes. Não ficar esperando só a paciente trazer, né? Perguntar como é que está na relação, como é que está no período menstrual, porque muitas vezes isso passa batido. E é um sintoma que não é valorizado, e aí lá, quando vai tentar engravidar e não consegue, é que é pensado nessa possibilidade.
Tá certo. Agora, pensando já na fertilização in vitro, qual é a diferença, né? Existem vários tratamentos para você fazer a fertilização. Fala para a gente um pouquinho sobre essa diferença. Existe uma que você implanta já o embrião? Conta para a gente como é. A principal diferença é a inseminação intrauterina e a fertilização. Então, na inseminação, a gente induz a ovulação daquela paciente, separa os melhores espermatozoides em laboratório e coloca esse espermatozoide dentro do útero. É como se a gente deixasse um na frente do outro, é só ter o encontro. Enquanto que a fertilização, a fecundação é feita aqui fora e já implanta o embrião pronto dentro da cavidade uterina. Essa é a principal diferença e as indicações dependem muito do quadro clínico e da história de cada paciente. Isso aí o médico, junto com a paciente, vai definir qual é o melhor método. Tem paciente que pode escolher entre um dos métodos, mas algumas, se tiver alguma alteração de trompa, uma trompa obstruída, por exemplo, tem que ir direto para uma fertilização. Agora, quando existe a possibilidade, né? Nós sabemos que quanto a mais avança a idade, mais a possibilidade da criança nascer com algum tipo de alteração genética, né? Fala pra gente um pouquinho sobre essa precaução com a idade e, conforme a idade vai avançando, a gente tem a possibilidade de ter essa situação. Existe uma forma também de verificar se o embrião tem algum tipo de alteração genética? Sim. Se for fazer uma fertilização in vitro, é possível fazer o estudo genético desse embrião antes da implantação. E aí a gente tem certeza se tem ou não algumas síndromes genéticas, né? A melhor idade para a mulher engravidar biologicamente é em torno dos 25 a 30 anos. Esse é o melhor período, né? E depois dos 30 para frente, esse óvulo envelhecendo, a chance de ter erro ali na parte genética passa a ser maior. E aí a gente está mais predisposto a vários tipos de síndrome. A síndrome de Down acaba que é a mais conhecida, mas existem muitas outras. Isso vale também para quem já teve o primeiro filho antes dos 35? A mesma coisa? Independe, porque está relacionado à idade do óvulo. Então não tem relação com o número de filhos. Entendi. Agora, doutora, além dessa questão, a gente sabe que o SUS, por exemplo, as mulheres de baixa renda, elas têm uma dificuldade maior, né, de ter acesso a exames, a fazer esse tipo de análise e até esse tratamento mais caro. Então, no caso delas, é mais a prevenção, né, e o cuidado com relação à idade, né. Para quem não tem condição financeira de arcar com isso, o ideal é a prevenção, então. Quanto mais cedo você tiver filho, claro, né? Não na adolescência, mas na idade adulta, quanto mais cedo você tentar engravidar, maior a chance de sucesso. Mas tem que lembrar que no SUS tem disponível o serviço de fertilização. Claro que a gente tem uma fila, acontece uma demora para o paciente ser chamado, devido ao volume, né, de paciente, mas é um serviço que tem no sistema público de saúde. Então, é interessante procurar, se já tem essa preocupação, essa vontade de ser mãe, né? Já começar a trabalhar para conseguir um lugar na fila e conseguir um atendimento dentro do prazo, porque diferentemente dos homens, nós mulheres temos um prazo para engravidar, né? Com o homem acontece a mesma coisa, ou seja, a qualidade do espermatozoide diminui com o tempo? Não, demora muito para o homem ter essa questão, porque ele produz espermatozoide, a gente não. Então, o homem é como se ele fosse renovando a produção dele de espermatozoide, enquanto a gente, como não produz, os óvulos vão envelhecendo cada vez mais. Por isso que para o homem, nesse ponto, é mais fácil. Agora, doutora, outro dia a gente inclusive vai colocar aqui embaixo o seu contato, o seu perfil no Instagram, porque você tira várias dúvidas, né? Inclusive da área de ginecologia, obstetrícia. E um dos temas que eu vi outro dia você falando é sobre o tabagismo, né? A mulher fumando durante a gravidez e também antes. Isso também complica a situação da mulher que quer engravidar tardiamente, depois dos 35? Em qualquer idade. O tabagismo diminui taxa de fertilidade em qualquer mulher. Então, para quem está tentando engravidar, quem está planejando uma gestação, o ideal é que não fume, porque vai aumentar as suas chances de ter uma gravidez de sucesso. Aí, em relação ao tabagismo, já independe da idade.
Se uma mulher de 25 anos é tabagista, ela vai trazer risco e prejuízo para a gestação e para o bebê, independente da idade. E você vê muito isso no seu consultório, mulheres ainda fumando, grávidas? Poucas, não são muitas, mas existem e a gente tem que acolher essas pacientes, dar as opções, né? Psicoterapia, porque muitas vezes a paciente esconde do médico, né? A mulher tem vergonha, aquela mulher que fuma, ela tem vergonha porque ela sabe que está fazendo mal ao bebê, mas é um vício e muitas vezes ela precisa de ajuda de uma equipe multidisciplinar para poder largar o tabagismo na gestação. Outro assunto que gera muita dúvida é a questão de medicamento. A mulher está tomando um medicamento há muito tempo e não sabe como parar. Por exemplo, hoje em dia, com essa ascensão das mulheres atingindo cargos cada vez maiores, elas acabam muitas vezes trabalhando muito, excedendo na ansiedade, tomam ansiolíticos, tomam antidepressivos e depois não sabem como sair deles de uma forma natural para poder engravidar. Como é que fica nessa questão? A mulher toma algum remédio, um antidepressivo ou um ansiolítico, mas quer engravidar. Como é que ela deve proceder? Existe uma forma de substituir o remédio que você pode continuar tomando? Tem. Existem algumas classes de antidepressivos e ansiolíticos que são liberados na gestação, claro que com indicação médica. Então, o meu conselho para quem está planejando uma gestação e faz uso de medicamento controlado é já marcar uma consulta antes de engravidar, tanto com seu obstetra quanto com o psiquiatra, porque muitas vezes a gente consegue diminuir a dose da medicação ou trocar por outra medicação que seja mais aceita na gestação. Em muitos casos a gente consegue tirar essa medicação, mas tem que lembrar que não é de uma hora para outra. Por isso, se preparar. Tem algumas medicações que a gente tem que fazer desmame, diminuir a dose, depois vai dia sim, dia não, até conseguir tirar. É muito importante o planejamento da gestação, começar com uma suplementação de vitamina antes, fazer todos os exames, porque aí isso independe da idade. Quando você se planeja, a chance de ter uma gestação mais saudável é muito maior. O que a gente tem ouvido muito também nessa parte de gestação é o uso da creatina, que é um suplemento que muita gente tá naquela moda, né? As modas começam e a gente nunca sabe. A creatina, ela realmente ajuda também na gestação ou não? Isso é um mito? Isso é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado. Hoje em dia as pessoas têm tomado muitos tipos de suplementos, né? Compra com muito fácil acesso. E a maioria das pessoas não tem indicação, não tem acompanhamento de um nutricionista ou de um médico. E algumas substâncias são até precursoras de alguns hormônios. Então, assim, eu não indico que use esse tipo de suplemento, principalmente no início da gestação. Até o 3º mês de gravidez é a fase que o bebê está se formando, a gente tem muita multiplicação celular. Esses suplementos, a maioria não tem estudo em grávida, então a gente não tem aquela confiança de ter sido realizado um trabalho que garanta a proteção para o bebê. Então, eu falo que na gravidez não dá para inventar muito. O que for tomar pode ser a coisa mais simples, sempre com orientação do médico ou nutricionista. Até o ácido fólico, hoje em dia, tem que, né, a médica tem que receitar hoje direitinho. A gente tem o metilfolato, que a principal diferença é o quê? O ácido fólico ele tem que ser metabolizado em metilfolato para ser absorvido. E muitas mulheres têm defeito na enzima que faz essa transformação. E a gente já tem no mercado disponível o metilfolato pronto, de fácil acesso para todo mundo. Então, com o acompanhamento médico, a suplementação vai ser muito mais bem feita, né? Mais uma questão sobre a medicação é o seguinte, o uso contínuo do anticoncepcional. Muitas mulheres ainda têm dúvida se usar por muitos anos, hoje em dia as mulheres usam por 10, 15 anos um remédio, e acham que isso vai atrapalhar na hora dela engravidar. Isso é mito ou é verdade? Mito. O mês que você parou com o anticoncepcional, você já está correndo risco de engravidar. O que acontece muitas vezes é que as mulheres que tomaram por muitos anos já estão mais velhas. E aí elas têm uma dificuldade para engravidar devido à idade e não devido ao uso do anticoncepcional. Parou o anticoncepcional nesse ciclo, no próximo ciclo já volta a ovulação. Agora tem uma questão que muita gente relata. Eu tentei engravidar, fiz inseminação artificial, não deu certo. Quando eu relaxei, eu engravidei. Isso a gente escuta muito. A questão emocional, ela está ligada muito a essa possibilidade de engravidar também, doutora?
Muito, isso é muito frequente. As mulheres se preparam tanto para a gravidez que gera uma ansiedade, né? Porque a gente passa a vida inteira evitando. Aí quando decide que quer naquele dia, né? Mulher é muito imediatista. E a questão emocional atrapalha muito, até os hormônios. Então, muitas mulheres têm ciclos menstrual certinho. A hora que começa a tentar engravidar, devido à ansiedade, tem atraso menstrual. E aí o ciclo vira uma bagunça. Então, assim, é muito importante tentar manter essa parte emocional o mais calma possível aí, que a gente vai ter uma ajuda. Mas é muito frequente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a esperança que essas mulheres têm. Tem mulheres de 40, 42 anos que ainda sonham em ser mãe, né? E a gente não pode tirar esse sonho delas, porque tudo é possível, né, doutora? Hoje em dia a gente vê mulheres de 42 anos engravidando, e eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para essas mulheres que estão nos assistindo, que priorizaram a carreira, mas que sonham em ser mães ainda. O principal conselho é que procurem ajuda. A ciência está aqui para isso, para ajudar a gente. Então, mulheres entre 35 e 40 anos, demorou 6 meses tentando, não engravidou, já procura ajuda médica. E aquelas mulheres acima dos 40, direto, já procurar um atendimento médico para a gente ver as possibilidades. Lembrando que não é impossível ter uma gestação saudável, ter uma gestação rápida. Às vezes a mulher engravida no primeiro mês, após os 40 anos. A gente está falando muito aqui de estatística, né? Mas na prática tem mulher com 43, 44 anos que engravida espontaneamente e que vai tudo bem na gravidez. E o número dessas mulheres tem aumentado muito. É cada vez mais comum a gente atender esse tipo de caso. Então, assim, não desistam e procurem ajuda para que a gente, como médico, possa trazer o melhor ambiente para essa gestação acontecer. Até porque hoje as mulheres estão com uma qualidade de vida muito maior, né? Eu lembro eu mesma, quando eu era criança, eu não via minha mãe fazendo exercício, indo para academia. Então, hoje em dia, as mulheres estão se preocupando mais. Nós temos a ciência a nosso favor, questão da alimentação. Então, tem todo esse lado que nos favorece, né, doutora? Exatamente. Antigamente, 50 anos já era vovozinha, né? Hoje em dia, as mulheres estão cada vez mais bem cuidadas, preocupadas com a saúde, e essa ascensão profissional vai deixando a maternidade mesmo um pouquinho para mais tarde. Só temos que lembrar que a gente corre esse risco, né? Então, para aquelas mulheres que puderem se preparar para isso, de repente congelar óvulo, acaba sendo mais seguro, mas aquelas que já passaram dos 40 e que desejam engravidar, que procurem ajuda, atendimento médico, para que a gente possa fazer da melhor maneira. Tá certo. Doutora, muito obrigada, adorei a conversa, acho que toda a nossa audiência também gostou, tiramos muitas dúvidas. Tem o perfil da doutora Janaína para vocês acessarem, tem muita coisa lá, né, doutora? Muitas dúvidas que você tira, muitos assuntos que a gente não abordou aqui, mas que com certeza geram curiosidade das mulheres. Então, a gente fica por aqui, o Cidadania Mulher. Se você quer rever esse ou outros programas, acesse senado.leg.br/TV Senado ou no nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui. Até o próximo Cidadania Mulher.